Caros amigos, irmãos e irmãs, vocês que fazem parte deste santuário estendido, como foi dito no nosso comentário inicial, nós somos livres. Livres porque fomos libertados por Jesus. E éramos escravos do pecado. Mas, quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que as nossas atitudes, elas não estão de acordo com aquilo que é vontade de Deus, nós começamos a perceber que nós não somos livres de verdade. Nós apenas carregamos uma máscara de liberdade. E é preciso a gente encontrar em Jesus Cristo a melhor maneira de tirar de nós, do nosso coração, do nosso psicológico, da nossa alma, do nosso espírito, isto que nos prende ao pecado. E principalmente no tempo em que nós vivemos, em que tudo é considerado certo. Nós não temos mais, ou pelo menos muitas pessoas não têm mais referência daquilo que é mal e daquilo que é bem. Nós sempre imaginamos o seguinte: o mal é tudo aquilo que me prejudica, a mim, a minha pessoa. O bem é tudo aquilo que traz para mim prazer. E não é assim, nós sabemos. O mal, ele é algo objetivo. Ele não depende se nós estamos nos sentindo bem ou se nós estamos nos sentindo mal. É até interessante porque nos inícios da Quaresma, algumas pessoas chegam perto da gente para se confessar e dizem assim: padre, eu não tenho pecado porque eu não me sinto mal com nada que eu fiz. Aí a resposta ela vem na ponta da língua. Na verdade, você está vivendo numa consciência totalmente relaxada. Ou seja, você já não tem princípios de vida. Você está vivendo numa cadeia que o demônio prepara para nós e nos faz nos sentir bem dentro dessa cadeia, para que a gente não busque a maneira de se libertar dela. Porque a verdadeira liberdade está na consciência que, olhando para as suas atitudes, sempre pensa: será que eu não estou realizando a minha vontade e deixando de realizar a vontade de Deus? Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós temos a falsa impressão de sermos livres, porque fazemos tudo o que queremos, do jeito que queremos, a maneira que queremos, mas isso não significa liberdade. Liberdade, segundo a palavra de Cristo, segundo a palavra de Deus, é realizar aquilo que Deus quer de nós. Por exemplo, se eu falo mal do meu irmão, eu sou livre para poder fazer isso, e até me alegro, porque quando eu falo mal do meu irmão, eu me sinto maior do que ele, e as minhas durezas e os meus problemas psicológicos são esquecidos, mas não é uma verdadeira liberdade. Vejam aquilo que os nossos amigos fariseus disseram para Jesus: mas espera aí, nós somos amigos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. A pior coisa do mundo é tentar tirar da cabeça das pessoas que elas continuam sendo escravas. Não escravos de outro, mas escravos de si mesmo. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem bem isso. Se você já teve a oportunidade de visitar uma casa de recuperação de drogados, seja das drogas ilícitas como das drogas lícitas, todos eles vão dizer para você assim: olha, eu sou livre, eu paro com isso na hora que eu quiser.
Mas dá para ele uma semana para você ver como é que ele já muda o discurso. Na verdade eu era escravo. Na verdade eu estou sendo escravo. Porque não é muito fácil a gente colocar em nossa mente, em nosso coração, essa condição, mesmo em relação ao pecado. Algumas pessoas chegam perto do padre e dizem: padre, eu não tenho pecado, eu não matei, não roubei. Mas espera aí, pecado não é só isso. Pecado é tudo aquilo que nos desliga de Deus, que nos desliga dos nossos irmãos e que nos desliga de nós mesmos. A visão errada que eu tenho de mim é um pecado. A visão de juízo que eu tenho do meu irmão é um pecado. Não conhecer o Deus a quem eu sirvo é um pecado. E hoje, a primeira leitura tirada do profeta Daniel revela muito em nós esse pecado. Olha, Daniel conta para nós que no tempo do rei Nabucodonosor foi dito: todas as pessoas da terra, todos os povos deverão se ajoelhar quando a trombeta, a harpa, a cítara, a flauta e toda espécie de instrumento tocar, deverão se ajoelhar diante da estátua de ouro feita por Nabucodonosor. E aí, esses 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidênago, não se ajoelharam. E aí começaram a cobrar deles: espera aí, que história é essa de vocês não se ajoelharem diante da imagem? Todo mundo está ajoelhando, vocês querem morrer na fornalha de fogo? E aí começa a tremer o coração da gente. Mas Sidraque, Misaque e Abidênago dizem: não, nós não tememos fogo, nós tememos o juízo de Deus. Nós tememos aquele que criou o céu e a terra, nós tememos aquele a quem nós servimos. E o rei, com certeza, não é? Muito chateado com esses 3 rapazinhos que ousam enfrentá-lo. E hoje em dia nós vivemos numa sociedade assim, que existem poucos Sidraque, Misaque e Abidênagos, porque a gente quer caminhar junto com a sociedade, quer pensar junto com a sociedade, mas muitas vezes a sociedade pensa apenas por amor ao dinheiro, por amor à sua própria obra, não pensa no bem dos outros. E nós nos ajoelhamos diante de uma estátua de ouro chamada o nosso próprio ego, ou o ego das outras pessoas que nós elegemos como Deus. Hoje, no meio de nós, existem muitos deuses levantados, muitos salvadores da pátria, que a gente acha que vai consertar tudo. A nossa confiança, ela escapole de Deus e começa a entrar em outros lugares que não são Deus. E quando um de nós, ou 2 ou 3, insistem em não se ajoelhar, ou seja, insistem a não abaixar a cabeça diante dessas pessoas, nós somos rechaçados. É interessante, não é, que nesse fechamento das igrejas, fechamento de comércio, dessas coisas todas, muita gente fica dizendo assim: mas o povo não crê em Deus, Deus está querendo que a gente se converta, Deus está fazendo isso tudo com a Covid, para que a gente pense naquilo que a gente está realizando. Mas na verdade eu não sei se isso é coisa de Deus, não. Porque, pensem bem, Sidraque, Misaque e Abidênago estavam diante do rei, e o rei os ameaçou com a fornalha de fogo. É verdade, mas diante do rei eles dizem: ó rei Nabucodonosor, Deus a quem nós rendemos culto pode nos livrar do fogo ardente, pode nos livrar do vírus, pode nos livrar dos problemas, pode nos libertar das mãos daqueles que maltratam a nós. Mas, se Ele não quiser libertar-nos
Fica sabendo, ó rei, que nós ainda não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. Porque muitos de nós cristãos acham que Deus deve movimentar o mundo inteiro para consertar o que de errado nós fizemos. Pensem bem. Por que o vírus espalhou para o mundo inteiro? Porque nós não ficamos em casa, porque a gente pensa muito mais no dinheiro, porque a gente se cansou, porque as pessoas estão fazendo festas clandestinas, porque muita gente que você passa na rua não usa máscara, não usa álcool gel. Por isso que está um absurdo. Nós tivemos 300 mil mortes no Brasil. E aí muita gente fica, Deus não nos salva. E nós temos que pensar como Sidraque, Misaque e Abidênago. Olha, Deus tem o poder de nos salvar, isso Ele tem. Ninguém de nós que é cristão ou qualquer outro tipo de religião há de discordar que Deus tem esse poder. Mas pode ser que Deus não faça. Pode ser que Deus esteja querendo nos ensinar uma lição. Pensarmos o seguinte: o que é essencial na nossa vida? Dinheiro? Riqueza? Porque muitas vezes, o que acontece? Nós vemos que num tempo de pandemia, imaginem vocês, num tempo de pandemia, os nossos alimentos estão aumentando cada dia que você vai no supermercado, é um preço. O gás de cozinha está valendo ouro. A gasolina nem se fala. O que é isso? Olha como a gente tem errado no caminho de Deus. Aí quando fala que precisa parar as lojas, todo mundo briga. Quando precisa parar as igrejas, todo mundo briga. Mas ninguém briga por que o governo tem colocado preços tão altos nas mercadorias. Por quê? Que a gente não tem como viver, tem tanta gente passando fome, ligam para a gente pedindo alimento, pelo amor de Deus, eu tenho uma família para tratar. E aí eles começam a dizer, não, é porque o povo tem que trabalhar, por isso que nós não podemos fechar. O que adianta o povo trabalhar se nós estamos morrendo todos? Deus pode nos libertar? Sim, mas talvez Ele não queira. Para ver se a gente aprende alguma coisa. Para que na hora que isso tudo acabar, nós possamos dizer como Nabucodonosor, ao ver que Deus havia trazido ao coração de Sidraque, Misaque e Abidênago uma força grandiosa que os fez passar pelo fogo. Vocês imaginam acender a fornalha com 7 vezes mais fogo? Os homens que jogaram Sidraque, Misaque e Abidênago dentro da fornalha morreram queimados. E os 3 não morreram, muito mais, lá dentro da fornalha foram vistos 4 homens. Às vezes a gente precisa, pela fé, passar pelo fogo. Alguns vão morrer, claro. Mas porque existem entre nós alguns Nabucodonosores, que elevam para si estátuas do dinheiro, do bem bom. E é triste a gente escutar isso, principalmente nessa Semana Santa. E aqui eu não estou reclamando que nós não vamos celebrar a Semana Santa. Que isso? Procissão, essas coisas todas, isso pode ser feito depois. Deus não precisa disso. O que Deus precisa é que nós estejamos de coração aberto para poder compreender que muitas vezes Ele está do nosso lado, nos ajudando e fazendo tudo para que a gente não se ajoelhe diante dos Nabucodonosores e sejamos livres, como Jesus disse, a verdade vos liberta, vocês estão escravos do pecado. E como o pecado está fazendo a festa no nosso meio. E quando eu digo pecado aqui, irmãos, não estou dizendo coisas grandes, mas coisas pequenininhas, em que eu não reparto o que eu tenho,
em que eu não sou capaz de ajudar alguém que passa fome, em que eu não sou capaz de ajudar alguém que passa sede ou outro tipo de dificuldade. Porque os Nabucodonosores que estão aí não estão nem aí para a população. Não estão nem aí. A gente vê um falando aqui, outro falando ali, e a gente vai vendo que o número de vacinados cada dia no Brasil vai diminuindo. E aí a gente fica assim, meu Deus, o que vai ser de nós? Porque a culpa não é dele, a culpa é dos nossos governantes, que estão brigando entre si, fazendo política com vacina. São Nabucodonosores que não têm medo de sacrificar pessoas que estão morrendo nas filas, que estão morrendo esperando médico. É interessante, né? Na hora que um grandão adoece, no instante acha vaga de UTI, CTI, tudo com I. Agora, na hora que uma mãe da gente está doente, um irmão, uma tia, tem que ficar no corredor do hospital esperando vaga. Pode um negócio desse? Isso é justiça? Isso é viver na liberdade? Nós estamos querendo voltar à nossa vida normal, o normal de antes. Será que essa pandemia, ela não vai ensinar a humanidade a viver nada diferente? Não vai ensinar a mim, não vai ensinar a você que é preciso a gente olhar para Deus e fazer como Nabucodonosor, render-se ao coração de Deus e dizer: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abedênego, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Na sua casa, você tem adorado Deus ou tem adorado dinheiro? Nas nossas tomadas de decisão, nós estamos pensando na população que está morrendo ou nós estamos pensando nas próximas eleições em 2022? É triste, mas existem Sidraques, Misaques e Abedênego se levantando e dizendo: não pode. Mas não são ouvidos, sabe por quê? O resto da população está toda encantada com a estátua de ouro. Está toda encantada, sabe por quê? Muitas famílias ainda não perderam ninguém do seu convívio. Quem perdeu já alguém do seu convívio, sabe do que eu estou falando. A tristeza que é. E hoje Jesus olha para nós e diz assim: vocês acham que vocês estão fazendo a vontade de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não fariam o que estão fazendo, vocês amariam a Deus, e amar a Deus é colocar o amor ao próximo também em primeiro lugar. Quando Jesus resume os 2 mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse: amar ao seu irmão como eu vos amei. Olha, é difícil para a gente, nesse tempo, ao ouvir essas leituras, não ficarmos indignados. É difícil. É difícil para mim, que sou padre, que estou acompanhando muitas famílias sofrendo com fome, sede, falta de dinheiro, enterrando seus entes queridos sem vê-los, tendo que atender pessoas que estão entrando em parafuso por causa dessa pandemia, mas estão brincando conosco, estão roubando vacinas, estão aplicando água no lugar de vacinas. Parece que as pessoas estão perdendo o senso. E nós ficamos igual vaquinha de presépio, não é? Igual vaquinha de presépio.
Muito bem, eu sou a favor desse, eu sou contra aquele, eu sou a favor daquele, sou contra esse. Enquanto nós ficarmos nessa palhaçada, vai morrer muita gente. Agora não é hora de divisão, agora é hora de união. Eu estou vendo que um monte de pastores, padres, pessoas do comércio estão brigando com os governos. Abre tudo, abre mesmo para todo mundo morrer. Que aí não vai ter mais ninguém nesse mundo para contar a história. Abre mesmo, abre tudo. Depois nós teremos cidades desertas. 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, gente. Dom Silvério tem 5 mil, Sem Peixe tem 3 mil e pouco. Multiplica isso para você ver o que é perder uma cidade inteira, do tamanho de, digamos, Juiz de Fora. Perder uma cidade inteira, pessoas que morreram, não números, no mundo inteiro. Meu Deus do céu! Que dia que nós vamos parar de nos ajoelhar diante dessa estátua de ouro e começar a adorar o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar esse mundo. Mas eu acho que Deus não vai fazer muita coisa. Sabe por quê? Nós não estamos aprendendo nada com isso. Cada um quer defender seu umbigo. Cada um quer defender a sua posição e a gente não chega a lugar nenhum desse jeito. É triste a gente saber que tem gente morrendo porque falta oxigênio. Por que falta oxigênio? Porque o Ministério da Saúde não trabalha do jeito que precisa. Não é porque está faltando, não. Não é porque não tem como produzir, é falta de gestão. Isso não é política. Pelo amor de Deus, isso é ver a realidade e dizer, enquanto nós, o povo brasileiro, não se levantar, nós continuaremos vivendo essas tristezas. Enterrando jovens, enterrando crianças, enterrando pessoas que nós amamos, enterrando pessoas que a gente não pode ver o rosto. É muito triste. Num mundo tão desenvolvido, a gente tem servido a outro Deus, o Deus da morte. Que Deus nos perdoe nesse dia em que a gente bate esse novo recorde. O Brasil é o lugar que está mais morrendo gente, meu Deus. Pensem nisso. São os nossos que estão indo embora, nossos amigos, que muitas vezes nós nem sabemos que morreram. Hoje mesmo recebi 4 nomes de pessoas que eu nunca imaginei que teriam morrido na Covid, que eu não vou ver mais. Amigos que estão longe e que só fiquei sabendo depois de um mês que eles morreram. Liguei e perguntei como é que está fulano. Padre, o senhor não está sabendo não, morreu de Covid. Pelo amor de Deus. É triste, mas vamos entregar ao Senhor com toda a confiança neste pão e neste vinho que nós vamos hoje consagrar. Que Ele não cure, Ele pode curar, mas Senhor, não cure, deixa a gente aprender a lição. Ainda que eu morra também, mas deixa a gente aprender a lição de que dinheiro, que poder, que ter as coisas, de que ser rico, de ter muito, não serve para nada. Na hora que só serve para alguns que saem correndo e vão para as clínicas mais importantes, mas o nosso povo mais pobre morre nas filas dos hospitais. Só Deus para poder dar força e não deixar a gente se ajoelhar diante dessas tristezas, mas de cabeça erguida dizer, ainda que tenha fogo, ainda que as pessoas estejam contra a mim, contra os que estão comigo, eu ainda vou continuar falando. Falta de vergonha dos nossos governantes, que são eles os responsáveis. Eles. E nós os responsáveis também, porque não pregamos o bumbum em casa. Saímos, nos divertimos, festas clandestinas. Enfermeiros sem vergonhas, que estão aplicando água nos idosos.
pessoas que estão roubando vacina. Deus vai fazer rachar ao meio essas pessoas. Eu disse isso já e as pessoas não acreditam. Não abusem da misericórdia de Deus. Não mexa com os pobres e com os órfãos e com as viúvas, ou seja, com os mais necessitados. Não faça isso, porque Deus toma partido dessas pessoas. Hoje você talvez não tenha nada, mas não se esqueça que o dia não é só composto por hoje, existe futuro. E não é desejar mal para os outros, não. É a gente ver que é triste você perceber como a Virgem Maria hoje chora. Ela chora a dor de perder seus filhos, porque por causa dos grandões que se acham melhores, não fazem aquilo que estão ao seu alcance para nos ajudar a enfrentar essa dificuldade.